Fortaleza a Cris Lucena vai entregar a medalha Rogério. Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook do programa Hora da Notícia, que já vai estar no ar aqui na Rádio 97.7. Estamos no estúdio da rádio com os colegas André Capiberibe e Renata Abreu. Daqui a pouco a gente está começando o programa. E quero começar aqui a transmissão no Facebook, agradecendo aqueles que já partilharam o nosso vídeo, principalmente de sábado no Café Patriota, que teve uma grande repercussão, como aqui em Orlando, o Francisco Crisóstomo Grijalva Parente, que é o presidente da Câmara lá de Ubajara, o Olavo Souza, o Elton Pereira, o Valber Souza, a Sandra Cordeiro, o Jesus Alves, o Cleuton Amaral, o Alessandro Cunha e a Anitta. Grande abraço para vocês. E agora para o Gilardi, o Grijalva, a Fernanda lá da Polônia, que já estão aqui. Bom dia, 5 em ponto, em Fortaleza, no ar, Hora da Notícia, aqui nossa Rádio FM 97,7. Hoje, segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Sou André Capiberibe, Hélio Malveira comigo aqui no áudio, ao nosso lado, os jornalistas Luciano Clever e Renata Abreu. Comunicar ao público, Renato, Luciano, eles já sabem, que entramos em contato com a candidatura, com representantes, com aliados do deputado federal Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL aqui no Ceará, com aliados aqui no Ceará, dá o nome, Coronel Dulcídio. E é provável que façamos uma entrevista ao vivo com o deputado Bolsonaro por telefone essa semana, no mesmo espaço, com o mesmo tempo, mesmo horário, vai ser oferecido a candidatura do petista, o Haddad. Hoje pela manhã farei pessoalmente contato com lideranças do PT municipal aqui em Fortaleza. Bom dia, Luciano. Bom dia, André. Bom dia, grande legião de ouvintes da nossa Rádio 97.7. Começar agradecendo e dando um abraço para quem já está aqui ao vivo no Facebook, como a Mara Nunes, a Fernanda lá da Polônia, a Neng Henriques, o Grijalva Parente lá de Ubajara, e queria dar um abraço todo especial e carinhoso. André, você não pôde comparecer, a gente foi abraçado com muito carinho pelos ouvintes no sábado à tarde, o horário é meio ingrato, né? Mas muita gente compareceu, fez questão de prestigiar o evento. Eu e o Renato estivemos lá, a gente esteve simulando o programa como se estivesse ao vivo, só estava no Facebook, para quem compareceu ao Café Patriota. E eu queria, em especial, agradecer a Sandra Cordeiro, foi quem fez o convite, o Lincoln e a Ana Poema Ravena, que são os donos da casa, gostaram tanto da experiência que dizem que querem repetir. E um abraço especial, principalmente aos ouvintes, principalmente esses de primeira hora, como a doutora Ana Maria, a Ilzair, e também a Sandrinha, né? São as coordenadoras do nosso grupo, desde o início estão no grupo, assim como o José Mário, que esteve lá, o Teotônio, o Joé de Paiva e tantos outros que fizeram questão de ir lá, de se apresentar, de demonstrar que gostam do programa, que gostam de nós, e todos sentiram a sua falta, viu, André? Todos lamentaram você não ter poder ir, né? Eu lamento muito, estou me recuperando. Semana passada eu faltei 3 dias aqui no programa, estou me recuperando de pequeno problema de saúde, uma úlcera que está me chateando um pouco, requer alguns cuidados, alimentação restrita, tanto por via oral como comida mesmo, enfim, tenho que evitar um bocado de coisa, suco de uva, que particularmente adoro, refrigerante, que eu tenho esse mau hábito, café, mas enfim, faz parte da vida. Bom dia, Renato. Bom dia, os amigos. Camisa bonita, Renato. Parabéns à grande legião do Fortaleza. Meu irmão foi para o jogo. Grande nação. Legião é lá dos estrangeiros da França. Meu irmão foi para o jogo e ontem conversando com ele, ele me disse que só conseguiu sair, que não foi sacrifício nenhum, 1h30 depois da partida, que um sucesso muito grande. Eu não fui ao Castelão, depois do nosso encontro lá, agradecer, não é? Eu vou subscrever, endossar tudo que disse aí o querido Luciano, foi realmente muito carinhoso para conosco, e para com o programa, não é? Quer dizer, para com você também, embora você não estivesse lá fisicamente, mas estava, digamos assim, espiritualmente, porque nós somos um time e jogamos conjuntamente, não é? A gente bate uma bola bem harmônica, nós três aqui. Mas, de qualquer maneira, foi um abraço ao programa. O Luciano estava me dizendo aqui que as visualizações no Facebook foi algo... Bombou, né? Quer dizer, e lá, particularmente, as pessoas muito carinhosas comigo, com o Luciano, foi um momento interessante. De lá, eu fui assistir o jogo do Fortaleza, pela televisão,
um telão lá num determinado local aí, e fiquei impressionado com a festa, com a beleza da torcida do Fortaleza. Aliás, o canal Sport TV, o cara ficou assim, o locutor dizia assim, que torcida é essa? Um negócio realmente extraordinário. Só faço um porém aqui. Muita gente, amigos meus, reclamaram que em alguns locais venderam mais ingressos do que o número de cadeiras, né? Isso não está muito correto, não. Naquele tal de prêmio, né? O setor prêmio. Isso aconteceu comigo, você há de se lembrar, no jogo... O cara comprou o ingresso, não tinha um no ano passado, no jogo do Ceará. No jogo do Ceará, que eu fui, paguei, fui até com um amigo, que até participou lá por telefone, o doutor Mardésio Mota, que nos escuta. Eu já ia dizer que no Ceará não tinha disso, né? Não, mas tem. E foi Você não pode vender mais ingresso do número de cadeira disponível. Meu irmão ficou nesse setor. Você sabe quanto é o ingresso? Setor caro. R$150. No jogo do Ceará eu paguei 120. Mas o que? Isso é pirataria? É roubo? Não sei. Não sei. É esculhambação mesmo. Rapaz, olha, você na Europa, você compra o seu ingresso, você chegar lá, sua cadeira está lá reservada para você. Então, aqui nós precisamos avançar. Esses estádios tipo FIFA, que é o Castelão, tem assentos numerados. Não se justifica você vender mais ingressos do que o número de acessos no local. Isso é desorganização. Então, fica essa minha crítica aqui construtiva, porque o Fortaleza está fazendo uma campanha maravilhosa, esse presidente do Fortaleza é top, esse Marcelo Paes, dando continuidade ao trabalho do Girão, que hoje é senador eleito pelo Ceará. E, muito bem, mas não pode acontecer isso. Eu acho que isso é, inclusive, desrespeito ao torcedor que tem chegado junto, que tem ajudado o time, sócio-torcedor, o Fortaleza está com 23 mil sócios-torcedores adimplentes. Então, eu acho que isso é desrespeito, desorganização, que não se coaduna com a belíssima administração que faz o Marcelo Paes. Eu tenho até certeza de que ele vai corrigir isso, determinar o setor competente para que isso não se repita nos jogos do Fortaleza. Corrigir se a responsabilidade for dele. For dele, sim, exatamente. Pois bem, então, obrigado a todos lá do Café Patriota, foi muito bom o nosso encontro lá e a gente trocou algumas ideias interessantes sobre esse momento político que estamos vivendo. Tem uma notícia aqui, André, que o Diário do Nordeste traz, eu abri aqui para ver, realmente foi só susto, né? O cantor Valdones passou por um problema no salto de paraquedas. A notícia está aqui. O cantor Valdones passou por uma emergência ontem, domingo, durante um salto de paraquedas, conforme relato postado no Instagram. O músico afirmou que foi necessário desconectar o equipamento principal e abrir o paraquedas reserva. O salto foi feito enquanto Valdones sobrevoava Praia do Futuro a uma altura de 6 mil pés, o que equivale a cerca de 1.800 metros. Segundo o cantor, a missão foi concluída com paraquedas emprestado. Tirando a emergência, a operação foi show de bola. Abraços e lembre-se sempre, nas situações complicadas da vida, mantenha a calma e o poder de decisão rápido com prudência, disse Valdones na rede. Rapaz, agora, o Valdones é um sujeito de que susto danado. Eu um susto isso aqui. Um sujeito de finíssimo trato, como é agradável conversar com o Valdones, camarada. Salto, ele gosta pois de é, tem que acabar com essa mania, rapaz. Já caiu de avião, já... Poxa, Valdones, chegou uma idade que não dá mais, né, amigo? Nasceu para voar, né? Valdones, fiquei feliz por ter sido só um susto, mas às vezes esses sustos são recados também. Mas que bom que você está bem, tá vendo? O paraquedas reserva funcionou e deu tudo certo, né? Porque senão a coisa teria se complicado. Deixa eu dar uma geral aqui antes de a gente começar com as manchetes. Primeiro, a Giza Santos, lá de São Paulo, linda mulher, falta pouco para me apaixonar. Olha, meu Deus. Bom dia para o Mábio Espinosa, o Gilardi Alves, a Mara Nunes, o Fabiano Carvalho, Maurício Freire, lá de Barbalha, a Luiz Helena de Varjota, doutor Paulo Roberto, o Gilvan Colasso, Catarina Soares, Jussiane Krausinski, Flávio Cavalcante e a Sandra Cordeiro, que acaba de entrar, porque nos levou ao Café Patriota e também ao Lourenço Evangelista. Bom dia a todos. Antes de entrar na manchete aí, vou falar rapidamente só, porque o pessoal fala do Fortaleza, a rodada do final de semana. Ontem, inclusive a manchete hoje nos jornais nacionais, o técnico do Ceará ontem atacou duramente a arbitragem do Palmeiras, dizendo que está havendo um esquema, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que os árbitros estão tudo armando para detonar o Ceará. Eu acho uma acusação muito grave do Lisca. Pelo jogo de ontem, não tem esse elemento, ele acusou o pênalti que não foi. Polêmica em futebol sempre existe, agora eu acho que o Lisca tem que ter cuidado com o que diz. Ó. Você dizer que tem... Cara, o Lisca é doido. Você dizer que tem um comando para orientar a arbitragem, a roubar o Ceará, peraí. Né? Qual foi o erro capital que teve? Só o negócio do pênalti, que ele disse. Mas foi pênalti. Pois é, mas ele acha que... Eu acho que o Lisca está começando a buscar, sabe, justificativas. Não é legal, cara. Ele está fazendo um trabalho muito bom no Ceará,
pegou o Ceará lá embaixo, requalificou o time, né? E se não der, tá entendendo? É do jogo. Acho até que o Ceará tem ainda uma estrada aí, ele pode se salvar do rebaixamento. Mas esse negócio de ficar dizendo que tem um complô armado, sabe, sem prova, é a mesma coisa da história da fake news da Folha de São Paulo, né? Quer dizer, você querer, sem prova nenhuma, anular a eleição, vamos parar de brincar com coisa séria nesse país. E aqui já entrando na pauta principal. A respeito do Ceará, o Ceará hoje está na 17ª colocação, primeiro da zona, com 31 pontos. Mas leve-se em consideração que o Ceará tem uma partida a menos. que é o jogo do Cruzeiro. Ganhando, vai a 34 Pronto. e sai da zona de rebaixamento. Ou seja, não precisa o desespero, não precisa. Não precisa ficar roubando do Ceará também, né? Foi pênalti, o cara deu uma cortada, uma manchete. Mas houve o pênalti, o Luciano, houve o pênalti. Não, eu não vi. Não, então eu queria só dizer o seguinte, a propósito dessa história do Lisca, da polêmica aí, o Lisca doido, não é o doido. Não, Lisca não é doido, não. Não, mas é porque, veja bem, eu não vou dizer, porque tem gente que diz assim, Lisca, vírgula, o doido. Quem aí faz não. isso é o Alan Neto com a extrema maldade, que não combina com o caráter do Alan Pois Neto. porque aí você está chamando o cara de maluco, mas Lisca, doido, é apenas um apelido que criou e ele se tem que diverte com respeitar, isso. né? O cara saiu do hospício. Pois bem, então, só que eu quero dizer o seguinte, André. A Folha de São Paulo não apresentou a prova que ensinou que teria. O papelzinho apresentado, tal do papelzinho, é uma coisa muito incipiente que diz o seguinte, que no primeiro turno, a campanha do Geraldo Alckmin teria, lá e vem de novo, teria recebido uma oferta que foi prontamente recusada. No dia que saiu a matéria... Vamos dar as manchetes, depois a gente entra... No dia que saiu a matéria da Folha, lá no fim, a empresa que seria, mais uma vez o teria, tudo no condicional, sido contratada, já tinha dito que não tinha condição de prestar aquele serviço antes do dia 28 de outubro, que é a eleição. Então, portanto, se você quer subverter o processo eleitoral, tem que ser até o dia 28. Então, só aí a matéria morreria. Até porque, se você pegar o próprio Instituto Datafolha, da Folha, de novo a Folha, na pesquisa que fez do primeiro turno, mostrou que uma grande parte dos eleitores do Bolsonaro e do Haddad, e em maior parte do Haddad, mudaram o voto entre o trajeto da casa e a urna. Ou seja, muita gente saiu de carro pensando em votar em algum outro, aí foi votar no Haddad, ou foi votar no Bolsonaro. E a Folha mostra que a migração pró-Haddad foi maior do que pró-Bolsonaro. Mas o que nada desmerece. Não. E aí, como jornalista, quiseram desmerecer a menina que fez a matéria. Não, mas a menina é uma militantezinha. Aí é problema dela. Ela pode militar. Veja o currículo dela. Ela é militante. Veja o currículo mas dela. ela é militante. Eu vejo o currículo e vejo as postagens dela também. Dela. Mas um jornalista tem que se conter, não pode ficar postando coisa que ela postou como militante do PT. Aí é problema dela. O que é que precisa fazer? É tão simples. A justiça eleitoral apurar. Deixa eu só isso. Então, pronto. Até agora não tem nada, até agora tem um fake news. Agora, eu sinceramente me incomoda, como eleitor, como cidadão brasileiro, numa eleição dessa, extremamente acirrada, o PDT um delírio, né? O pedido do PDT é um delírio, uma coisa deliroide. Não. Tira o Bolsonaro e bota o Ciro no segundo turno. Não foi o segundo turno, é do Haddad e o Ciro. E o poste do Lula vem com essa justificativa. Vamos parar de brincar com a democracia. Pega 48 milhões de votos que o Bolsonaro teve, joga na lata do lixo, por uma denúncia sem prova, sem coisa nenhuma, por uma matéria mal apurada, e joga 48 milhões de pessoas que saíram de casa, espontaneamente, votaram no Bolsonaro, e transformam isso em nada, para botar o Ciro e o Haddad disputando o segundo turno. Vamos parar de delirar e vamos respeitar mais as regras do jogo. Exatamente. Tem a justiça. Isso é delírio. Ao meu ver, o que é que precisa ser feito? Encaminhar a justiça eleitoral, respeito, que tem que dar segurança ao pleito do próximo domingo, então que a justiça eleitoral, que o TSE, enfim, não corra com os fatos. E, no caso, partindo do pressuposto que a chapa do Bolsonaro e do general Haddad, a chapa do Bolsonaro e do general Mourão, caso eleita, após devida investigação, se for apurado que teve irregularidades, e segundo, que teve a participação da chapa, no caso, cabeça de chapa do Bolsonaro, que se caça a chapa. Agora, mas tem que ter prova, né? Claro. Não pode ser assim. Após a apuração. Não, mas o PDT quer Não tire pode, já. não pode. A proposta do PDT é tão insana, é tão ridícula. Não, é o seguinte,
tira, é claro que isso foi negado pelo juiz, o Mussi, né? O juiz Mussi está muito prudente e faz muito bem. Ele negou claramente isso, porque queria tirar O fato é simples. o Bolsonaro e botar o Ciro para disputar o segundo turno domingo com tem que se Haddad. apelar. Tem uma mais Sobre isso aí, ridícula. Isso é uma brincadeira. Tem uma mais ridícula. Tem um pedindo para parar a campanha, parar as eleições, até que o negócio seja resolvido. Isso Né? aí, hein? Está pedindo lá, a própria Haddad está dizendo isso daí. Deixa eu dar um bom dia para o Otávio Nunes, o José Dantas, a Aurizeuda Lopes, o Máximo Manuel dos Santos em Minas, o Everton Bezerra, o Célio Maia. E aqui um grande abraço para o poder das mulheres, né? Claro. Porque tinha um ouvinte nosso, tem, né, o Salvador, lá de Bento Gonçalves, e ele, puxa, não consigo mais encontrar vocês, porque eu ouvia sempre na Rádio Net. Então, viva a mulher dele, a dona Jussiane Krasinski, está dizendo, bom dia, hoje, finalmente, ouvindo vocês ao vivo. Estávamos com saudades, meu marido, Cláudio Salvador de Pereira, e eu. Abraços de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, abraço carinhoso ao casal que Bento Gonçalves nos encontra lá do Rio Grande do Sul. Né? Vamos agora às manchetes. Vamos às manchetes em todo o Brasil. Jornal Diário do Nordeste, que está com layout legal, a gente até já Agora é um jornal destacou. tabloide. Transposição do Rio São Francisco tem obras retomadas para as águas chegarem ao Ceará até o final do ano. Jornal O Povo. Juazeiro do Norte busca expandir novos negócios. Só um detalhe atrás da manchete do Diário, né? A transposição do Rio São Francisco, que o Lula, quando o presidente veio aqui, disse que ia tomar banho nela, etc, etc. E o Fernando Hugo levou até um sabonete e uma toalha para a Assembleia. Ele está aqui, Lula, quando tu vier inaugurar. Passaram-se os 8 anos do Lula, nada. Passou-se o tempo da Dilma, nada. Quem pode entregar e inaugurar a água chegando aqui é o Michel Temer. O golpista. Não, já foi entregado parcialmente no Nordeste. Mas não chegou nessa etapa. Quem pode entregar é o golpista que o Lula escolheu 2 vezes para ser vice do Trambolho, do primeiro ponto. Não é como eles chamam. Tá bom. Renato, as outras manchetes. Jornal O Estado. Ali aos golpistas. Jornal O Estado. Reforma da Previdência. Candidatos evitam polêmica e nenhum detalha mudanças. É por aí. Folha de São Paulo, edição de hoje. Identificação com Bolsonaro agrada e preocupa militares. O Estado de São Paulo, Bolsonaro... Na Folha de hoje não é isso, não. Não, está aqui, 22/10/2018. Não, a Folha de hoje Não, está aqui aberto. Não, a Folha de hoje não é isso. Sim. A Folha de hoje é sobre o vídeo. É sobre o vídeo. Não, tem 2 capas a Folha. Não, está aqui. Eu estou com a Folha aberta, dia 22. Está aqui, 22 de dezembro. De outubro, perdão. Cheguem a uma... Está aqui, identificação com Bolsonaro agrada e preocupa militares. Isso é Estadão, não, cara? Não, Folha de São Paulo. Está aqui, certo, Folha de São Paulo. Está aqui Folha de São Paulo. Filho de Aqui, Bolsonaro pronto. ameaça Supremo, decano vê Está aqui, a mesma Folha. golpista. Isso é 22 de 22 está aqui. Engraçado, O que é que pode ser? Porque a Folha tem a Folha Nacional e a Folha que circula em São Paulo. Agora, o Estadão está com isso daí. Uma das matérias dele lá, né? Vamos ver essa manchete da Folha aí. O filho do Bolsonaro disse uma bobagem. Mas a bobagem dele não chega ao ponto de ser esse exagero. Tem aqui, Luciano. Tem aqui. Filho de Bolsonaro, só que filho de candidato do PSL diz que é fácil fechar o Supremo. Só que tem como manchete secundária. Enfim, mas isso pode ser. Isso aqui, pois é, essa deve ser nacional. Aqui tá, edição de São Paulo, do Distrito Federal, concluída às 0h. Então, a manchete principal, filho de... Essa sai mais cedo, a nacional, certo? Sai mais cedo para distribuir as bancas, né? Então, aqui está lá em São Paulo, valendo, filho de Bolsonaro. Até mostrar aqui. Filho de Bolsonaro ameaça Supremo e decano vê golpismo. Na verdade, é mais uma, né? Para tentar bater no Bolsonaro. Cá para nós, não tem necessidade desse exagero. O filho do Bolsonaro disse uma bobagem, mas essa bobagem dele é muito menos grave do que o programa do PT, que no programa do PT está dito com todas as linhas, todas claras. Aí sim, um golpe contra as instituições, um golpe contra a Lava Jato, um golpe contra a ordem constitucional estabelecida ao convocar uma constituinte exclusiva nos moldes do chavismo da Venezuela. Então, o que está no programa do PT, que foi algo pensado, elaborado, discutido intelectualmente, isso sim é grave, e a Folha, em nenhum momento, deu uma manchete. Eu estou só querendo dizer que a Folha de São Paulo, infelizmente, um jornal que eu até gostava porque eu sou fã do projeto Folha. Gostava. O Luiz Sérgio Santos, meu grande professor do curso de comunicação, a gente conversava muito sobre o projeto Folha, ele inclusive implantou o estilo do projeto Folha aqui no Jornal Povo, quando ele era editor executivo do Jornal Povo, e eu trabalhava no Jornal Povo nessa época. O Luiz Sérgio era o editor executivo, com carta branca do Dr. Demócrito Duma.
Então, o Projeto Folha era realmente algo que se espelhava na imprensa liberal americana, no Brasil. Era uma coisa que, para qualquer jornalista que ainda estava nos bancos de faculdade, que era o meu caso, era uma coisa extraordinária. Mas o Frias morreu, o Otávio Frias, que foi o cara que implantou o Projeto Folha. Eu não sei quem é que manda hoje na Folha. Eu sei que se o Frias estivesse vivo, isso não estaria acontecendo com o Jornal Folha. A respeito Vamos disso, É contextualizar. lamentável, lamentável. que a Folha não assuma que apoia um candidato. O Bolsonaro, deveria fazer e o isso. Bolsonaro pai deu um cagaço no Bolsonaro filho, e o Bolsonaro filho depois disse que quem defende fechar o Supremo tem doença mental. Não, Ele pediu desculpa depois. começou Isso do foi pai. bobagem. Vamos contextualizar o que é o vídeo. Né? Primeiro, o Renato está coberto de razão, porque o programa do PT foi pensado, revisto, votado, reelaborado, e estava claro essa mudança lá do STF. O Dirceu, que é um grande personagem e dentro do PT, não é só dentro do governo dos petistas, mas dentro do PT, faz a cabeça de muita gente, é chefe de uma das facções, também disse, com todas as palavras, dizendo mais ou menos que o judiciário deixaria de ser um poder, passaria a ser um órgão. Exatamente. Olha o que é isso, né? Deixaria de ser um poder, E a um Folha dos não se três indignou com poderes, isso, né? né? Não deu uma E nem sequer os nossos queridos ministros, né? E muito menos o FHC viu nenhum cheiro de fascismo nisso daí. Aliás, a expressão correta é fascismo, né? Que vem lá da Itália, mas isso já deixou para lá. Mas vamos contextualizar. Por que esse vídeo veio agora e é manchete da Folha de São Paulo, que eu tenho que dar... Eu continuo fã da Folha, mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque ela tem feito coisas que realmente a gente fica se imaginar qual realmente é o propósito. Fazer jornalismo está correto. Encontram aquela história do WhatsApp, está correto, mas cadê? Não está bem amarrada a matéria. Eu imaginei assim, não, vai soltar como é próprio dela, né? Às vezes soltava aquilo ali, não dava todo, né? Quando alguém vinha dizer, não foi isso, ela tinha mais coisa, tinha ali mais um documento amarrado, tinha um outro. O único documento que até agora apareceu nesses 4 dias em que a Folha deu manchete, que hoje é o 4º dia, que não é sobre o assunto, mas é sobre Bolsonaro, é o 4º dia consecutivo de Bolsonaro que a Folha dá. Negativa para o Negativa de Bolsonaro. Agora que se frisa a respeito disso, eu discordo, perdão, Luciano, eu discordo e lamento de depoimento, quero crer que o Bolsonaro, se eleito, não vai fazer isso. Não vai fazer uma prática deletéria que o PT fez, deletéria, criminosa, safada, que ajudou a quebrar a revista Veja. A Veja está aí quebrada. Por quê? Porque o Lula, desde o mensalão, barrou, não teve mais verba governamental na revista Veja. E o Bolsonaro tem que ter verba de acordo com a proporção dos veículos. E o Bolsonaro disse que, se eleito, não vai botar um centavo do governo federal dentro da Folha de São Paulo, o jornal de maior tiragem do Brasil. Não pode fazer isso, não. De novo contextualizar. Ele não disse isso agora. Tá? Ele disse, quando a Folha, naquela vez, foi entrevistá-lo sobre a moradia, que ele disse, eu uso dinheiro para comer gente. Então, ali, ele disse, olha, eu sei por que a Folha está fazendo isso. Está atrás de mim. Isso lá atrás, já tem um tempo, disse, não foi agora, porque a Folha fez... é anti-Bolsonaro faz tempo. Bom, não, eu acho, ali está fazendo jornalismo, tem que fazer, porque é o seguinte, os caras que estão, agora tinha que fazer um pouco mais do Haddad. Só faz do lado. Exatamente, se faz jornalismo, tem que fazer dos dois lados. Você acha, a não ser que acham que já bateram muito no PT, já bateram muito no Haddad. Aliás, a Folha de São Paulo sempre teve essa preocupação. A redação é majoritariamente de esquerda, como é majoritariamente de esquerda todas as redações do país. É até um pleonasmo, estava brincando no Café Patriota, chamar um jornalista de esquerdista, com exceção do Renato, né? Então, estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Mas a maioria é mesmo. Então, a Folha tinha essa coisa... Esse esquerdismo das redações é deletério como não, a Folha de São Paulo tinha uma espécie de obsessão de toda a vida que dá uma matéria negativa contra o PT, porque eram muitas, e ela era cobrada até, assim como você está cobrando que ela é anti-Bolsonaro, ela era cobrada como se fosse contra o PT. Não dá nada contra os outros, só os tucanos estão imunes. Então, ela corria atrás para fugir desse carimbo e tentava buscar matérias contra o PSDB. Fazia jornalismo. Hoje não está mais fazendo. Mas eu prometi contextualizar o vídeo, ainda não fiz isso, né? O que é o vídeo? O vídeo foi feito há 4 meses, dentro de uma sala de aula de cursinho,
formador de gente que quer ser policial federal. O Bolsonaro, lá, o filho, eleito por uma votação estrondosa no Senado, era professor desse cursinho. E lá pelas tantas, alguém, né, ele está dando aula para quem está se preparando para fazer um cursinho para passar na Polícia Federal. Dentro desta aula, alguém pergunta, e você não acha, né, porque eles acham que ninguém quer deixar o Bolsonaro ser presidente da República, né? Quem é o Bolsonaro para peitar esse esquema todo, né? Um cara sem partido, sem dinheiro, sem tradição, sem estrutura. Onde é que se viu? Sem apoio da Globo, da Folha. De ninguém. Contra a mídia toda. Como é que um cabra desse vai ser presidente? Você acha que o sistema vai deixar? Vai nesse sentido a pergunta lá do rapaz, que eu não sei quem é, anônimo, um estudante lá. E você não acha que vão inventar aí uma coisa para tirar o Bolsonaro? Aí o Bolsonaro diz o quê? O Eduardo Bolsonaro. Aí você vai para o caso de exceção. A partir daí, ele está falando de caso de exceção. Então, se o STF age de forma de exceção, né, vai inventar uma coisa, quer dizer, para dar um golpe. Então, o STF quer dar um golpe, aí vai se ver com a gente. Vai ter que pagar o preço. Vão inventar aí R$100 de alguém aí para impugnar a candidatura. É até possível. Mas aí... E o cara perguntou, você acha que o Exército iria invadir o STF? Ele diz, olha, tem até uma brincadeira, ele diz, estou em brincadeira, dizem por aí que para fechar o STF não precisa nem de um jipe, basta um soldado e um cabo, sem querer desmerecer um soldado e um cabo. Palavras dele. Ele não está ali defendendo que vai acontecer isso. O Bolsonaro tem 28 anos de deputado, nunca teve nada que ele fizesse contra, que seja golpista. Então, por que 4 meses depois, esse vídeo foi colocado na própria página do Eduardo? Ele disse, não vejo nada demais. Na semana da eleição, a Folha agora, é bobo, dá essa relevância. Não é assim. Geralmente é uma oposição. É uma oposição que descobriu, isso aqui é vulnerabilidade, pode dar relevância, impacto, como realmente dá, e a Folha aproveita para dar manchete. Pronto, o contexto é esse daí. E você contextualizou bem, porque eu nem sabia desses detalhes. Porque só vem à tona assim, ele quer fechar o STF com um soldado e um cabo. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, que se você for no bar da esquina e eu colher a opinião das pessoas simples do povo, a grande parte delas são opiniões desfavoráveis ao Supremo. E por quê? Por culpa do próprio Supremo. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao longo de muito tempo, não se deu ao respeito. O senhor Marco Aurélio de Mello, ministro do Supremo, que saiu irritadíssimo com isso, ele é um dos que tem na cota dele a responsabilidade do Supremo estar com essa imagem lá no chão. É culpa dele, é culpa do seu Gilmar Mendes, é culpa do seu Ricardo Lewandowski, que fatiou a votação do impeachment, mesmo a Constituição sendo absolutamente clara e cristalina. Ele não podia fazer aquilo. Ele, o ministro guardião da Constituição. Então, são essas figuras do Supremo que jogaram o Supremo na vala comum. Não foi o Bolsonaro. Você contextualizou muito bem. O vídeo de nada tem de golpismo. Agora, o Supremo Tribunal Federal precisa, isto sim, voltar a ser uma corte institucional que garanta o respeito da sociedade brasileira e garanta o equilíbrio da justiça. O Supremo Tribunal Federal, ele é um criador de insegurança jurídica no país. E esse não é o papel do Supremo Tribunal. Quando eu faço essa crítica aqui pública, eu não estou defendendo golpismo, não. Eu estou defendendo que o Supremo volte a ser o que ele deveria ser, e é o que a Constituição diz que ele tem que ser. Guardião da Constituição. O Supremo tem que dar segurança jurídica ao país. E o que os seus ministros do Supremo fazem não garante isso. Pelo contrário, se comportam como 11 Supremos dentro de um Supremo. São 11 ilhas. O arquipélago. O arquipélago. Então, o problema do Supremo é causado por isso. Não é por esta bobagem desse vídeo do filho do Bolsonaro, que, em muito boa hora, foi desautorizado pelo pai, já pediu até desculpa. Agora, é engraçado como a Folha de São Paulo vê nisso, um drama institucional, e não vê o programa do PT, nem o senhor Fernando Henrique Cardoso. Olha, ontem eu fiquei muito assim preocupado, falando como jornalista agora, estava no meu carro ontem, transitando, e ouvi, botei na rádio CBN. Estranhei que estava havendo um debate político de domingo. Geralmente a CBN dedica o domingo a esporte. Tem um programa esportivo lá. Debate de política? No pleno domingo, eu achei isso. Mesa redonda de futebol. Eu digo política na CBN hoje.
Porque o programa do Éboli, que começa 9, 9h30, vai até... Né? Aí debate, entra de hora em hora, entra aquele programa, o Repórter CBN, que é o noticiáriozinho. Pois bem, estava lá um debate. O debate era o seguinte, era uma jornalista entrevistando um repórter do sistema do Globo lá. Ele CBN, Globo, ele é do sistema lá. Eu não recordo não. Pois bem, de 10, 15 minutos que ele falou, de 10, 15 minutos, 12 minutos foi contra o Bolsonaro. Para tirar a suja, ele dava uma pincelada no PT e no Haddad. Nós jornalistas sabemos disso. Ele passou 12 minutos escorraçando o Bolsonaro, dizendo que era um risco à institucionalidade, dizendo que era um risco à instituição, dizendo que é o homem... Mas isso na CBN. Isso na CBN. Aí lá para as tantas, ele se entregou. É que o Fantástico ontem visivelmente aliviou pois o Bolsonaro. Mas, André, aí, o que eu achei mais claro quando o jornalista se entrega, os propósitos, que não é jornalismo, é quando ele diz assim, então, fulana, nós temos que ver aí que é um candidato que pode ser presidente e que está cercado de todas essas polêmicas que preocupam a democracia. Olha o discurso, olha o discurso do narrativo esquerdista. Aí do outro lado diz, o que tem contra o Haddad e o PT é apenas corrupção. Não, ele acha pouco. Basta, Renato, basta. Quando ele disse isso, eu digo, se entregou. Né? Quer dizer, esse tipo de jornalismo, né, a população já rechaçou, André. As pessoas precisam parar de querer tutelar o povo. Essa eleição é uma eleição diferente. O povo implodiu o sistema político podre do PT, do PMDB e do PSDB. O primeiro turno mostrou que o povo brasileiro fez a reforma política que o PT, o PMDB e o PSDB nunca deixaram que fosse feita pelo Congresso Nacional. Sempre ficaram com conversa mole e nunca tocaram para frente. A reforma política que o Fernando Henrique não fez, que o Lula não fez e que muito menos a Dilma fez também. O povo fez na urna do primeiro turno, implodiu esse sistema político corrupto, cassou o mandato de muitos políticos que estão aí ameaçados pela Lava Jato e agora vão ter que responder talvez na primeira instância e é bem feito que isso aconteça. Então, o povo não aceita mais ser chancelado por opiniões que estão claramente direcionadas contra um determinado candidato. É uma vergonha que um jornalista use o microfone de uma emissora de rede para tão descaradamente fazer campanha para o PT. Isso é antijornalismo. O que a Folha de São Paulo tem feito, meu caro Luciano, e aqui é uma pessoa que afoifou da Folha. Isso não é jornalismo. Você dá um peso a um vídeo sem o contexto que você acabou de dizer aqui. E as coisas que o PT fez, que estão no programa do PT, de caso pensado. Foi o PT que propôs, por exemplo, manietar os órgãos de imprensa, criando tal conselho, criando um tal controle social da mídia. O que é controle social da mídia, se não fazer aquelas milícias que o Chaves fez para controlar as instituições do Estado? Controle social de mídia, que controle social é esse? Que entidades serão essas que vão controlar a mídia? Todas manietadas pelo PT, pelo PSOL e pela esquerda. Isso é balela, isso é censura ideológica. O Brasil não aceita isso. Quem propôs isso foi o PT. O Bolsonaro em nenhum momento propôs isso, muito pelo contrário. Quando ele foi atacado pela Folha, ele deixou muito claro que defende a ampla liberdade de imprensa e que diz que o público deve separar o joio do trigo e punir o público se achar que um determinado órgão de imprensa não está fazendo um bom jornalismo, pune ele, cancelando assinaturas, mudando de canal, derrubando a audiência. O povo tem esse direito de fazer a sua censura quando acha que está sendo enganado por um veículo de imprensa que tem que fazer jornalismo. O que a Folha tem feito não é jornalismo, lamentavelmente, acho que não é jornalismo. A Folha está... Você não contou aí 4 manchetes já seguidas contra um determinado candidato. 4 manchetes. Porque WhatsApp, qual é o objetivo outro, disso? Qual é o objetivo disso? É ver se derruba ele na próxima pesquisa. Segundo os trackings que foram feitos no final de semana, divulgados pelo site antagonista, não mudou em nada as pesquisas. Vamos ver se o Datafolha, que é da Folha, pega alguma coisa, alguma mudança. Ontem, em São Paulo, deu uma manifestação gigantesca pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, uma imensidão de gente. Então, vamos respeitar o direito do povo, que é o que parece, já tomou uma posição. Que coisa terrível a democracia brasileira, não aceita que o povo se defina. Uma democracia que tem medo de povo. Uma democracia que tem medo... O povo só serve quando serve a narrativa. Não perdeu o fio da meada. Não, só querendo dizer... Só fazer um contraponto. Vamos contraponto aqui. Que você queira sempre tutelar o povo como se o povo fosse trouxa. Certo. O povo já se manifestou. Já saiu totalmente do contexto. Não, saiu. Não, mas tem um contraponto aqui. Ó. O Francisco Ludilberto
Sou fã incondicional de vocês. Mas diga aí ao Renato que se a Folha de São Paulo está apoiando o Haddad, o programa de vocês está com Bolsonaro. Isso sim que é democracia. Me tire desse meio aí. Eu deixei bem claro que não voto... Uma coisa eu tenho certeza, eu não voto no Haddad. Se eu votar no Bolsonaro, eu estou decidindo ainda. Um abraço para o Auri Nogueira, que acabou de entrar. Isso é democracia. O Levi Fonseca, o Adriano Ribeiro, Edileuza Rodrigues, o William Moreira. É legítimo o medo da Globo, assim como é legítima a rejeição do PT pelo povo. O Aquim Orlando, Francisco Carvalho. E outra coisa sobre isso. Olha, essa coisa. Estão analisando o Bolsonaro. Ainda não entenderam o Bolsonaro. Não entenderam. Então, é como se nós estivéssemos numa eleição digital e a análise está sendo feita sob o aspecto analógico. O Bolsonaro é um fenômeno que precisa ser estudado. Então, aquelas armas de bater no cara para ver se ele cai, o Alckmin usou a exaustão. O Haddad usou depois, o Ciro também. E agora a mídia, a Folha de São Paulo, e faz a reforçar no eleitor do Bolsonaro, que é antissistema. Toda vida que ele vê a Folha, a grande mídia, né, o mainstream, o grande sistema, inventando essas coisinhas. Porque se esse negócio do fake news tivesse... Faz reforçar, dizendo, olha, é o sistema querendo tirar o cara. Né? Ou é o STF que vai querer. Sim, vocês perguntaram quem pediu a suspensão, foi o pessoal, viu? O pessoal? Porque houve uma... O PDT pediu houve uma campanha do colocar o Ciro no houve uma ação que foi a pior, né? Aliás, foi altamente questionada a ação do PT, porque não podia sequer... Que censurar o WhatsApp, que suspender as eleições. A do PT, veja só, a do PT não pedia nem sequer a impugnação, pedia multa e direitos políticos, né? Aí vem a do PDT, olha, tira o cara e aí o Ciro entra, né? Isso está tudo dentro do jogo, não vai dar em nada, e nas hostes bolsonarianas vai ferver o entusiasmo pelo cara. Faz motivar e reforçar o discurso de que ele é vítima do sistema e que o povo traz mais solidariedade. Então, precisa ser estudado, porque esses expedientes comuns, tradicionais, que se usavam contra os adversários antigamente, que surtiam efeito, não surtem contra o Bolsonaro. Teve um ouvinte... Inclusive, Luciano, que a eleição hoje é de rede social e não mais da mídia tradicional. Hoje tem um estudo na Folha de São Paulo, em cima de que um ouvinte... Aliás, um bom dia para o Emanuel de Garanhuns, que diz que Recife ferveu, o Arlécio Marinho que fala isso, né? Se é verdade que as fake news mudaram o voto, quem foi esse gênio que conseguiu isso daí? Tem um estudo, porque o americano faz estudo para tudo, e foi atestado, comprovado por esses estudos que não há nenhuma prova robusta de que fake news mudam o voto das pessoas. Na verdade, as fake news, elas graçam no terreno das crenças pessoais. Então, a pessoa já acredita, vê a fake news e reforça. Nenhuma fake news tem o poder de mudar as crenças. Tá bom. E sobre isso, quem pensa bem similar ao Renato, e que eu não discordo do posicionamento, não, é o jornalista Emílio Surita, o grande Surita. Do Pânico. Olha só o que ele disse. Vai bem ao seu encontro, Renato, bem ao encontro que você comentou, a questão do povo. O que disse o Surita sobre... Da FM Jovem Pan. Sobre tudo isso aí. Bora aqui ao áudio. Eu ouvi ontem e achei bem interessante. Acho que é isso aqui. Puta, como vocês discutem besteira, não? Deixa eu falar para vocês. O Brasil tem 14 milhões. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. Ninguém arruma emprego. Ninguém arruma emprego. Os caras estão ferrados. Os caras do PT, tudo preso na cadeia. O Moro, cada dia, ele manda prender um. E você vai falar que o cara ganhou a eleição porque ele mandou um negócio do WhatsApp. Ah, vai dormir, porra. Vai dormir todo mundo. Vai dormir. Se você não vê a situação do jeito que tá, não, ele ganhou porque ele mandou fake news. Você tá errado, Emílio. Aí segue aí o som. Mas é isso aí, cara. O que é que vai acontecer? Como bem disse o Luciano aí, o Luciano deu um robusto argumento científico, né? E o Surita vai no popular. Ora, cara... Ele disse em 30 segundos, fez um arremedo aí. Vou te dar aqui. O Marcos André Mello. O nome do estudo é The Science of Fake News, publicação da revista Science, agora este ano. Os autores concluem que não existem evidências robustas sobre o efeito
da exposição às fake news no comportamento político. A revista Science, que é uma revista que tem um prestígio internacional. Pois bem, olha, o que o Emílio Surita diz aí, André, é o que a gente escuta todo dia. Olha, os caras governam... Rapaz, isso é surreal demais. Ó. Os caras governaram Me 13 perdoe, anos... tem um outro estudo, falando a verdade sobre acreditar em mentiras. Pronto. Os dois estudos Pronto. dizem que não muda nada. Aí é o seguinte, ó, o que é que o Emílio Surita está dizendo aí? Os caras governaram o Brasil 13 anos, prometeram o paraíso, entregaram um país destroçado. Entregaram ao maior desemprego, a maior recessão da história, a roubalheira institucionalizada, o petrolão, o mensalão. Os pobres tudo de volta na vala social. Então, quem que fez isso? Os 13 anos do PT. Aí o PT fabrica não é uma onda, não, conservadora. É outro impropério que a imprensa coloca. A sociedade brasileira, ela é conservadora. Não há onda conservadora no Brasil. Porque a própria Folha de São Paulo, ela devia republicar essas pesquisas, mostra que 89% da população brasileira é contra o aborto. A própria Datafolha mostra... O que é que tem a ver ser contra o aborto com ser conservador? Nada. Mas é porque os progressistas acham que é. Exatamente, André. A sociedade brasileira, ela é conservadora, ponto. Ela se cansou da roubalheira do PT, ponto. Ela se cansou de um partido que não faz meia-culpa. Vide aí o Cid Gomes, babaca, tá preso, babaca. Vai perder feio, babaca. Em outras palavras, um partido que você sabe passou 13 anos fazendo a maior safadeza e agora quer anular uma eleição em cima de fake news. Sobre sair do meia-culpa, você viu, Luciano, o artigo ontem publicado na Folha do economista Marcos Lisboa? Interessantíssimo. Ele é muito bom, eu gosto. Sobre o quê? Ele aponta, economia, né? Ele aponta que o Tasso procurou abrir o diálogo com o PT e foi esnobado pelo PT. Quando ainda antes do primeiro turno, o Tasso disse que o PSDB precisaria fazer um meia-culpa, que quis anular a eleição de 2014, que foi um erro. O Tasso procurou abrir um diálogo. E o que é que o Haddad fez? Foi falar no Jornal Nacional do Tasso. Pois é, mas aí sabe o que é que acontece aí? Só reforça, mais uma vez, tudo que representa o Bolsonaro, o antissistema. Porque o que é o PSDB querendo fechar um acordo com o PT? Em que base seriam esse acordo? Agora eu vou falar, enquanto... Eu fico curioso agora com isso. O que é que o Tasso tem em comum com o PT? Cara, tudo. É para proteger o quê? As roubalheiras? É para estancar a Lava Jato, porque chegou também no ninho dos tucanos? Então me deixa com a pulga atrás da orelha. Então, mais uma razão para quebrar esse sistema apodrecido. E só se quebra com a candidatura do Bolsonaro. Não sou eu que inventei isso, não. O Tasso naquele momento foi grande. O momento da política brasileira... Como é grande, geralmente. Olha, o momento da política brasileira criou isso. O Geraldo Alckmin não é um político, digamos assim, mau, não é um mau político, ele foi um grande governador de São Paulo. Os 5% dele no primeiro turno foi reflexo do que ele representou. O establishment, a tentativa dessa briguinha PT-PSDB, que não levou o Brasil a lugar nenhum. O PSDB sempre foi o grande adversário para perder do PT no segundo turno. E o PT usava todos os meios legais e ilegais para isso. Caixa 2, propina, escambau. Fazia o diabo para ganhar a eleição. Aí vem esse partido agora querer pousar de santo. O povo não acredita nisso. Porque o povo é sábio. O povo sabe que botar o PT de novo é tirar Lula da cadeia. Ele mesmo disse, vou governar como presidente. Um corrupto, condenado, presidiário. O Brasil não aceita isso. Isso é fake news, não. Vamos parar com papo furado. Esse negócio de fake news, olha, surgiu lá atrás, não foi agora. Lá na campanha do Barack Obama teve fake news. Mas o Barack Obama, como era do politicamente correto, não foi alcançado pela narrativa do esquerdismo de redação no Brasil. As fake news ajudaram a eleger o Donald Trump, porque não é politicamente correto. Quando não reza na cartilha deles... Aí eles partem para o ataque. Pois as fake news também prosperaram na campanha do Barack Obama. Não há uma linha sobre isso na grande imprensa. Agora, o Trump, não, aí as fake news. O Trump foi eleito fake news, não. O Trump foi eleito porque falou o que o povo americano queria ouvir. E o povo americano votou nele porque queria também a mudança lá. O sistema deles é diferente do nosso. Não é um sistema podre como é o nosso. Lá é um sistema bem mais robusto. Instituições sólidas, uma Constituição que 200 anos não tem uma emenda. Então, não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil. Agora, no caso brasileiro, essa história de você querer e agora jogar uma crise institucional desrespeitando a vontade popular que está aí já saindo, as pesquisas mostram, e eu acho que o Luciano tem razão, esse tipo de movimento só vai aumentar
a percepção do eleitor de que o Jair Bolsonaro é importante para quebrar de vez esse establishment que sustenta a política brasileira desde a redemocratização. Bom dia para o Sérgio Maraújo, que está assistindo a gente no aeroporto de Salvador. Embarca dentro de 7 horas, está curtindo a gente, né? Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia para o Celinho, para o William Moreira, para o radialista Alderno Santos, o Xandão, Ayrton Mourão, o Miller, o Renato Feitosa, do Eusébio, o Walterlan, o Cícero Santos. Um grande abraço para todos vocês. Aliás, você falou em fake news. Ontem o Bolsonaro disse que a Folha é um grande fake news. E uma outra, você falou também de babaca, que o babaca está preso, né? Mas tem também babacas soltos e babacas norte-americanos. Tem dois professores que fizeram um livro Como as Democracias Morrem, uma coisa assim, está sendo muito citado. Um em cada 4 artigos que eu vejo na Folha de São Paulo, pelo menos, cita esse cara, né? Dizendo. E eles estão agora, eles fizeram esse livro para alertar a sociedade americana do risco que seria para a democracia, olha só, a eleição do Trump, né? Como o livro na América foi completamente fracasso, porque o Trump não trouxe nenhum risco para a democracia americana, ele está agora querendo dizer, aí ele cita a Venezuela, né, que os petistas não aceitam como ditadura, fala do Erdogan, a Turquia, né, de gente que entrou democraticamente e solapou por dentro a democracia e transformou o regime numa ditadura. Imaginar que isso seria feito na América é tão bruto quanto imaginar que isso seria feito no Brasil. Então, o erro que eles cometeram na América, eles agora estão cometendo no Brasil. Quase todo dia tem um artigo deles agora, ou em parceria com o brasileiro, para provar que a eleição do Bolsonaro traria risco para a democracia brasileira. Foi um fracasso a sua visão, a sua percepção americana, e agora quer nos impingir o seu fracasso aqui. A gente não aceita isso. Não. Pois é, e esses babacas americanos não vão varrer a cabeça da eleição brasileira. E um detalhe, a cada vez que eles escrevem isso, o Jair Bolsonaro dá demonstrações firmes. Não, só não dá porque o povo não lê os artigos dele. Não, eu estou só dizendo de que é o contrário. Por exemplo, ontem mesmo ele disse que vai ter um diálogo permanente com o Congresso. Isso é ditadura, dialogar com o Congresso. Agora, ele também diz o seguinte, que não vai ser refém de partido político. Ele vai se eleger acima dos partidos políticos, porque o partido político do Brasil se transformou em negociata. Ele disse que vai negociar com o Congresso, mas independente de partido. Ele disse, por exemplo, que vai nomear um ministro da Saúde, um técnico, que vai ter porteira fechada, que político não vai dar indicação no Ministério da Saúde. Isso é um discurso ruim, Renato. É um discurso ruim, é bom, mas por causa das circunstâncias. Porque, na verdade, a política é que é a solução de tudo isso aí. Mas o que a política fez com o Brasil até agora? Então, a percepção que a política não foi uma coisa boa. Na verdade, o que o Bolsonaro faz é também política, né? E que a política tem que ter os fins maiores, que é o fim da coletividade. Mas a percepção do povo é que os políticos fazem política apenas por interesse próprio. O presidencialismo de coalizão foi iniciado pelo Fernando Henrique, inclusive na compra da emenda da reeleição, com o Serjão capitaneando. O Serjão era o disseu do Fernando Henrique. Aliás, os dois têm origens na AP, Ação Popular, que era uma organização terrorista de extrema esquerda. O Disseu também era da AP, é bom lembrar. Que estava longe de ser democrata. Não era democrata. E o Serjão também foi de AP. Sérgio Mota Era de AP também. Os dois eram da AP, que é a Ação Popular, que era uma organização de extrema esquerda, que nunca defendeu democracia. Nem até hoje o Zé Disseu nunca defende. E grande parte do PT, não digo todos que eu conheço, o jeito do PT, que são democratas reais. Mas a maior parte do PT, que dá direção ao Partido dos Trabalhadores, não acredita na democracia como uma tese robusta. Por isso que eles querem solapar a imprensa, controle social de mídia, essas teses marmotosas que florescem dentro do PT. Pois bem, o presidente de coalizão, que foi criado pelo Fernando Henrique e aperfeiçoado com Lula, que botou o PMDB no consórcio da bandalheira e da roubalheira. O PMDB foi sócio do PT em tudo. Avalista de todos os governos que aconteceram até agora, exatamente. Né? Mas o PMDB... Só não do primeiro do FHC. A partir do segundo, ele é avalista de todos eles. Porque o FHC foi para o PFL. Porque o PMDB, é bom lembrar, o PMDB ele lançou a vice do Serra, que era aquela menina, a loirinha. Lá do Capixaba. É do Capixaba, ela era do PMDB. Da Mata, né? Isso. É Rita Camata. Rita Camata. Pois bem. Mas depois o PMDB muda de arma e bagagem por consórcio petista. Até que indica 2 vezes o Michel Temer com chancela do Lula. E participa de toda a
patifaria E note que a o engenharia corrupta da Petrobras. o Lula tentou usar Alencar antes. Foi. Né? Depois viu que não quer o PMDB. Aí né? foi o PMDB. Né? Então, esse conluio aí é que o povo está destruindo nas urnas. Esse establishment político que não trouxe nada de bom para o povo, que arrebentou com a segurança pública no país, que arrebentou com a saúde pública, arrebentou com a qualidade do serviço público, só para encher os bolsos dessa turma. E nesse conluio aí, o PT deu as cartas. E vem agora o PT querer pousar de bom menino nessa eleição? Tá. E o povo não é trouxa. Essa que é a grande verdade. Deixa eu soltar aqui o list. Antes de você soltar, só para esse negócio das manchetes, olha como é que está a Folha de São Paulo, a gente falando sobre ela, né? Então, a manchete até então seria, de novo, Bolsonaro. Só que agora a questão militar, né? É nosso representante, não é? Seria uma coisa mais amena. Aí, de repente, surgiu o vídeo, né? Então, a manchete da Folha agora foi o vídeo. O vídeo de 4 meses que você já contou aqui. Vai lá. Vamos ver aqui o Lisca, né? Porque o Lisca realmente bateu. Olha aqui, vamos ouvir aqui, Malveira. Isso foi o Lisca falando na rádio Jovem Pan, ontem em São Paulo. Diga, Márcio Espículo. Eu estava aqui na arbitragem, por causa do pênalti que foi marcado. Porque eles não podem ter visto dali onde eu estava. Eu não vi nada. E eu estava junto com eles, com o quarto árbitro. E também tem a delegada do jogo, né, Ana Paula, ela fica o tempo inteiro recebendo informação, cara. O tempo inteiro falando pro quarto árbitro, falando com bandeira. Lamentável, cara, lamentável. Hoje houve interferência da televisão externa. Então é isso que eu queria dizer. O ponto que eu queria dizer. Você tem certeza de que houve algo de fora para dentro? Mas é óbvio, como é que os caras vão ver o pênalti dali do meu lado? É impossível. Nós temos 3 árbitros envolvidos no lance. O auxiliar de trás do gol, o bandeira e o árbitro. Vocês viram bem claro, todos eles deram escanteio. Como que 45 segundos depois, eles voltaram atrás depois da pressão dos jogadores do Palmeiras e do estádio todo? Como? Ele viu depois de 45 segundos, ele viu. Como que ele viu? O lance é na hora, não tem replay. Então foi lamentável o que nós vimos hoje, né? Eu nem sei por que eu estou dando entrevista aqui, porque deveria vir a arbitragem aqui da entrevista, porque hoje eles são as grandes estrelas do futebol brasileiro. Já foi assim na quarta-feira, na final de Cruzeiro e Corinthians. Foi ridículo aquilo ali, gente. Foi umas coisas mais ridículas que eu vi. Eu tenho 28 anos de futebol e sempre aprendi que juiz bom é o que passa desapercebido. Mas hoje todo jogo do futebol brasileiro, o principal estrela é o árbitro. Bom, ele para ver o jogo, aí ele olha numa televisão, aí fica todo mundo filmando ele. Tinha VAR hoje aqui? Eu acho que tinha. Como é que 1 minuto depois eles voltaram atrás de uma decisão que era unânime entre os 3 que estavam envolvidos no lance? Bom, tá aí, Ulisses. Só tem uma coisa que derrete... Boa pergunta aí, né? Ó, só tem uma coisa que derrete a indignação do Ulisses. O pênalti houve, ele sabe que houve. Tanto que ele não questiona o pênalti, ele questiona por que a arbitragem demorou a marcar o pênalti. O pênalti houve... Não, ele disse que demorou, não. Marcaram uma outra coisa e voltaram atrás. Marcaram escanteio e depois... Mas o pênalti houve. O que é crucial do lance é o seguinte, o pênalti houve ou não houve? Houve. Então, o pênalti houve. E não marcá-lo seria mais prejudicial ao Palmeiras do que ao Ceará, porque a falta tinha que ser punida com a penalidade máxima, manda a regra do futebol. Então, se o pênalti não tivesse havido, aí não, o Lisca estava coberto, mas o pênalti houve. Então, ele se derrete por completo a indignação. No mais, chororô de perdedor essa história. Todo time que é beneficiado por decisões polêmicas de arbitragem não critica o árbitro, nem o senhor Lisca. Não me vem dizer o Lisca que ele vai criticar um juiz quando marcar um pênalti a favor do Ceará, que ele não vai, não. Vocês viram a matéria da Folha? A Folha delas, eu vi várias. A Folha fez matéria, reportagem com o decano, Celso de Mello. Celso Mello. Ele mandou por escrito, na verdade, a nota dele, né? É. Não, e ele revoltadíssimo, né? Que era golpismo e tal, né? Mandou lá para Mônica Bergamo. Fala de Eduardo Bolsonaro é golpista, de Celso de Mello, decano do Supremo. Está na Mônica Bergamo. O programa do PT também é. Não, eu acho essas indignações maravilhosas, né? Eu acho que o decano, que é, o nome próprio está dizendo, é o mais experiente da corte, ele devia, nesses últimos meses que lhe restam como ministro do Supremo, porque ele se aposenta... Vai a compulsória, né? Vai a compulsória, tem que ir. Ele devia tentar colaborar com a mudança da imagem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, vou fazer aqui um parêntese. Até agora, e me surpreende positivamente a gestão do Dias Toffoli. Até agora, eu acho que o Dias Toffoli tem distensionado, tem
rompido com aquela imagem que seria um elemento do PT na presidência do Supremo. E ele mandou logo um claro sinal quando ele fez uma menção de que o movimento 64 foi um movimento e não um golpe militar. Ele irritou a esquerda com essa fala, irritou os petistas com essa fala, mas parece que de propósito ele queria mesmo era se distanciar dessa turma aí. Então, até agora, me surpreende muito positivamente a presidência do ministro Dias Toffoli. Aliás, ele disse que não ia se pronunciar sobre o vídeo, né? Está sendo pressionado para se pronunciar. Bom dia para Brígida Matos, o Flávio Pontes, o Antônio Ferreira, o Vitor Frota, a Sandra Cordeiro e o Valmires Avelino. A Sandra está falando aqui de uma coisa que a gente não apurou ainda, eu recebi vários. Recebi até de um padre, amigo meu, o vídeo lá do deputado que foi eleito do YouTube, diz que o Haddad recebeu uma Bíblia lá na Praça do Ferreira e esqueceu essa Bíblia, e essa Bíblia depois foi encontrada no lixo, né? Talvez o candidato não tenha nada a ver com isso, né? Nesse corre-corre, né? Muita gente ali, o cara dá um presente, né? Pois é, dá de presente e depois foi colocado de lado. Só que é um livro sagrado para muita gente, né? Tem que ter mais cuidado com isso. E, aliás, a pessoa também que foi dar o presente tinha que ter mais cuidado. Eu acho que não era também o momento de dar, já que ele preza tanto pela Bíblia, aquilo ali não seria também o momento de fazer o presente. Rapaz, eu não sei se vocês viram, está no blog do jornalista Elmar de Lima, nosso colega Elmar de Lima, um artigo com o Alan Aguiar. O Alan... Quem é o Alan Aguiar? É secretário de Turismo do Estado. Sim. Foi superintendente da Caixa, foi meu colega da Caixa. É meu colega da... Então, você não conhece com mais profundidade do que Alan nós. Pires Aguiar. Mas eu tenho uma boa impressão dele, secretário de Turismo do Governo do Estado, que ele dá umas cacetadas pesadas aqui no nosso turismo, e disse que a ordem é desinvestir, que investidores internacionais, sobretudo da Europa, de Portugal, estão deixando de injetar dinheiro aqui no Ceará porque virou uma roubada. Colocar dinheiro... Segurança pública? Não. E do turismo não está dando, não está dando. Por quê? Porque insegurança, deve ser, né? Violência, insegurança. Porque é aquela história. Essa questão da segurança pública, que alguns intelectuais de esquerda desprezam. Eu não tenho mais coragem de ir como eu ia, que minha família tem casa de praia, tanto no Iguape como no Morro Branco. Eu não tenho coragem mais de ficar em uma casa de praia isolada. Eu fiquei numa casa de praia isolada de um amigo meu, não vou dizer aqui o nome, mas tinha 4 seguranças. Era isolada, no condomínio de luxo. Não, mas tinha 4 seguranças, tudo com a escopeta na mão. A vida era uma casa isolada, é um condomínio de luxo. Não, mas não foi ali não, meu filho. Foi outra vez que eu fui, não foi naquela vez que eu fui na chegada. O pessoal tudo armado também, tudo armado. Aí eu fico. Aí, por exemplo. Mas isso já é o nível, você não confia mais no Estado, porque a segurança pública é um negócio muito grave. E esses intelectuais de esquerda que desprezam esse assunto e que sempre escreveram segurança pública 5 páginas em programa do PT, porque nunca foi prioridade da esquerda brasileira a segurança pública, até porque quem morre não são eles moram nos condomínios de luxo, fechados com segurança. Agora, a segurança pública se transformou num ativo eleitoral. Aí eles estão preocupados. Agora, um mero oportunismo eleitoral. Porque a segurança pública nunca foi importante eleitoralmente falando no Brasil. Passou a ser agora, depois dos 13 anos do PT, que colocaram esse país no buraco. E aí, a segurança pública passou a ser um ativo eleitoral e um candidato possivelmente vai ganhar a eleição por 2 discursos básicos. A segurança pública e a questão da corrupção, que o colocam ele frontalmente batendo de frente com esse sistema. Por isso que ele é o antissistema, como bem disse aqui o Luciano mais cedo. E aí, as pessoas não entendem porque o povo resolveu abraçar. Você sabe o eleitor do Bolsonaro, André, nenhum eleitor do Bolsonaro acha que o Bolsonaro é Deus. Nenhum eleitor do Bolsonaro acha que ele é o santo da história. Mas ele representa uma mudança que o Brasil está precisando depois de 13 anos do petismo. Você sabe que eu não entendo? Uma prática que foi feita lá ontem, o Fantástico da Globo, mostra que o crime continua sendo operado de dentro dos maiores presídios de segurança pública do Brasil. E aí uma pergunta bem simples. No estado do Rio Grande do Norte, presídio já não tem mais tomada. Não tem tomada. Por que a gente não faz o mesmo aqui no restante do Brasil? Tão simples. O diretor do presídio do Rio Grande do Norte precisa de uma tomada de decisão, né? O governador, no seu segundo mandato, pode mudar um pouco a visão, porque os presídios do Ceará se transformaram em sucursais do crime. O Evandro Leitão assina? Tem família.
Valeu. Bom dia para a Valônia Campos, Volta o Coronel amanhã. Sérgio Gomes, o José Mário, querendo que a gente fale que o Bolsonaro não quer a reeleição. Isso é muito bom, não sou contra a reeleição, mas não deu certo no Brasil. A democracia quer alternância de poder. Mas Bom aí tem dia. que ter 5 anos de mandato. Tem que ter uma reforma política para tratar disso. Não é só acabar com a reeleição, não. Eu acho que fim da reeleição, mas mandato de 5 anos. Eu acho até coincidência de eleições, acabar com o negócio de eleição de 2 anos no Brasil. 6 em ponto, a gente volta amanhã. Grande abraço, até amanhã. Você ouviu Terminou o programa, agora nós Hora estamos da terminando Notícia. aqui a nossa transmissão no De volta Facebook. amanhã. Agradecer a vocês a audiência e pedir que vocês comentem, façam interação, ajudem a ampliar a nossa audiência, principalmente fazendo partilhamento. Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Ele foi eleito dentro das regras da eleição.